Muito bom dia, família amada do meu coração! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao nosso dia 47 de 100! É uma grande alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja com sua mente em flat. Espero que você esteja com seu ouvidinho atento. Espero que você esteja com seu coração aberto, cheio de fome, cheio de sede, de vontade, porque hoje a gente vai se aproximar, pelo menos 1% mais perto vamos ficar da nossa verdadeira identidade. Hoje é dia da gente se aproximar da verdade, do coração, do amor que flui do coração do nosso Pai do céu. Que alegria! Antes da gente começar a renovar nossa mentalidade aqui, eu queria começar aqui a te situar aqui, ó, te situar, vamos nos situar, vamos entender qual que é essa atmosfera, onde é que estamos, Reino do nosso Pai do céu, que é santo. Antes da gente começar a alimentar a nossa alma, conversar mais sobre tudo que vamos conversar hoje, renovar nossa mente, vamos entender isso. O reino do nosso Pai é um reino de vencedores. Uau! É para a metanoia ser radical hoje mesmo, porque presta atenção. Foi colocado na nossa cabeça, na sociedade no geral, no consciente ou inconsciente coletivo, a imagem de Jesus Cristo na cruz, não é verdade? Então, muitos de nós carregamos a imagem de Jesus, o nosso amado Jesus, na cruz. Só que a história de Jesus não acabou ali, tá? Então, a gente precisa entender que a gente precisa renovar a imagem que a gente tem de Jesus. A gente precisa ver Jesus como o vencedor. Ele é o leão que ressuscitou. Ele é aquele que está assentado ao lado do nosso Pai do céu, nas regiões celestiais, como vencedor, como amado, como escolhido, como ungido, como filho perfeito, como filho primogênito. Como filho que nos amou, que se entregou por nós, que não nos abandonou, que não nos esqueceu, que veio nos resgatar. Como filho, como o nosso irmão mais velho que acreditou em nós, que nos viu além dos olhos humanos, que nos vê além do tempo, que vê a gente, que viu a gente quando a gente menos merecia, com os olhos de amor, conseguindo enxergar as melhores possibilidades em nós, conseguindo enxergar o projeto original que o Pai criou para a nossa vida. Então a gente precisa entender que esse lugar que a gente está pisando, que é santo, que é verdadeiro, que é eterno, é um reino de vencedores. É um reino de vencedor. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor, não tem gigantes que o resistam, não tem limites, não tem impossíveis, não tem nada grande demais para ele. Nada. Ele é o vencedor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o vencedor. Ele era, ele é o que há, ele é também o que há de vir. O Alfa e o Ômega, o começo, o princípio e o fim. Uau! Então estamos começando aqui, ó, com essa metanoia radical. Deu uma chacoalhada aqui. A gente está pisando num reino do nosso Pai vencedor. Vencedor. Gente, o contrário de vencedor é perdedor, é fracassado, é humilhado, é rejeitado. E essa não é a verdade. Jesus, ele viveu um processo humano aqui onde ele foi, sim, humilhado, maltratado, rejeitado, porque tinha um propósito para isso. Mas ele viveu isso
para que a gente pudesse ser liberto de todo mal, para que a gente pudesse compreender que ele venceu o mundo, que ele venceu todas as coisas, que ele venceu por nós e que nós já somos mais do que vencedores, porque ele já venceu por nós. Então tudo que nós vamos receber aqui é por graça, é por amor, é por favor, não por merecimento, mas por favor, por amor. Por amor, eu quero que você abra o seu coração hoje para você receber esse amor. Para você deixar que esse amor flua do coração do Pai para o seu coração. Você é muito amado. Você é muito amada. Sua vida é muito, muito amada. Sua vida é muito, muito, muito preciosa. Ele se importa com você, ele se importa com a sua vida. Ele te ouve, ele te escuta, ele te vê. E hoje o nosso Pai do céu, ele quer que a gente aumente o nosso nível de temor, porque assim como o reino do nosso Pai é um reino de vencedores, nós somos mais do que vencedores a partir do momento que a gente renova essa imagem de Jesus na nossa mentalidade, a gente também vai renovar a nossa mentalidade sobre nós, sobre quem nós nascemos para ser, mais do que vencedores. Em Jesus, mais do que vencedores. Com Jesus, mais do que vencedores. Então a gente precisa aumentar o nosso nível de temor. E esse é o papo que nós vamos ter aqui hoje. A gente precisa entender que, como filhos amados do nosso Pai do céu, que é santo, nós não podemos enfraquecer o temor, diminuir o temor, perder o temor. A gente está num mundo onde o temor, na nossa cultura, na nossa sociedade, vai cada vez mais se perdendo. A gente vai vendo o quanto é raro o temor. É claro que existe dentro da igreja um nível de temor, mas fora da igreja, porque assim, nem mesmo as pessoas, há um tempo atrás, antigamente, mesmo que as pessoas, elas não vivessem um relacionamento íntimo com Jesus, ou que elas não... enfim, não fossem próximas, não andassem com Jesus. Mesmo que elas tinham respeito, elas tinham temor a Deus, entende? Elas respeitavam. Hoje em dia a gente vê o oposto, a gente vê o desprezo, a gente vê as pessoas caçoando, as pessoas achando antiquado, as pessoas achando loucura, absurdo. E nós precisamos nos posicionar como filhos amados do nosso Pai do céu que é santo, com um nível, aumentando o nível, aumentando o volume do nosso temor. Certo? Esse é o papo de hoje aqui. E aí você pode me dizer, certo, mas em alguns momentos é mais desafiador ter esse temor. Porque o que é o temor? Né? O que é o temor? O temor é a gente reverenciar o Senhor. É a gente nem cogitar, nem imaginar desagradar o Senhor. É a gente adorar somente Ele. É a gente obedecê-lo, a gente se submeter a Ele. É a gente se entregar para a voz dEle. A gente consultar, a gente se importar com a voz dEle. A gente se importar mais do que tudo, exaltar Ele acima de tudo. Tá? Vamos falar mais disso hoje. Mas antes, vamos começar o nosso alimento do dia. Vamos começar a consumir aqui o nosso alimento do dia, que é Gênesis 2:14. A gente está falando, vamos recapitular um pouquinho. Estamos no jardim do Éden. Estamos no jardim do nosso pai e descobrimos que do jardim, do trono do nosso pai, sai um rio de vida que se divide em 4. Lemos o primeiro, o segundo, hoje vamos falar do terceiro. Falamos do primeiro, falamos do segundo, hoje vamos falar do terceiro, tá? E o terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. Essa palavra, tigre, se a gente for dar uma pesquisada, vai se relacionar com rapidez, tá certo? Rapidez. E a gente consegue enxergar a luz, que é Jesus, como a coisa mais rápida que a gente conhece aqui nesse planeta, nesse mundo, na verdade.
a velocidade da luz. A gente conhece tudo, a gente sabe que é instantâneo, é rápido. A vontade do nosso Pai, o fazer, o agir do nosso Pai, que para Ele o tempo é diferente porque Ele está acima do tempo, Ele está na eternidade. É a gente que precisa ir desacelerando, entendendo as coisas, recebendo as coisas, sendo moldado por Ele, sendo guiado por Ele, sendo conduzido por Ele. A gente precisa ir se arrependendo dos nossos tropeços, dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, de todo afastamento dele. E quando a gente vai se aproximando dele, da voz dele, da vontade dele, então a gente vai se aproximando do projeto original dele, e a vontade do nosso Pai pode ser feita instantaneamente, pode acontecer instantaneamente. É assim, a gente vê inclusive vários episódios na Bíblia, tipo José, que ele foi dormir escravo e preso e acordou e se tornou um governador. Nosso pai faz assim, Davi estava lá esquecido, desprezado, cuidando das ovelhas, e nosso pai fez assim, pronto, ungido para ser rei, né? Mas ainda assim, que tanto José, que recebeu um sonho, que seria governador, tanto Davi, que recebeu a unção para ser um rei, eles viveram um processo no tempo. Eles foram se ajustando àquela visão, àquela vontade de Deus, aquele plano original para a vida deles, certo? E eles viveram todo esse caminho, todo esse processo com temor. Eles só chegaram nesse lugar que Deus preparou para eles por causa do temor, da confiança em Deus, da reverência a Deus, da entrega a Deus, sabe, do louvor, do exaltar, do engrandecer a Deus e se diminuir. Tá fazendo sentido aí? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Então, pessoal, a gente precisa entender que pro nosso Pai as coisas acontecem instantaneamente, mas para as coisas acontecerem aqui neste mundo, muitas vezes o Senhor vai nos colocar em obra. E toda vez que a gente tá nesse jardim de delícias, nesse relacionamento com o nosso Pai do céu, a gente está em obras. A gente pode fechar a porta do nosso quarto, colocar uma plaquinha na porta do quarto dizendo: estamos em obra. Estamos em obra. Nosso Pai está fazendo a boa obra dele na nossa vida toda vez que a gente está entrando em contato com Ele, com a presença dele, com a verdade dele, com a palavra dele, com a luz dele, com a vida dele, certo? Então hoje a gente está entrando em contato com essa face de vencedor. E o nosso Pai hoje está chamando: ei, eu te fiz para ser um filho, uma filha que me teme, que me teme, que treme, ouvindo a minha voz, que confia, que se rende, que respeita, que tem um nível altíssimo de respeito, de temor, de confiança, do amor. É um nível de confiança no amor do nosso Pai, na presença, na vontade do nosso Pai, que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Então hoje, a gente vai entender que muitas vezes o nosso Pai, ele vai colocar a gente em obras. E que, sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas, por exemplo, uma vez, existia uma rua que a gente estava acostumado a passar por ela. Essa rua, ela facilitava o nosso caminho e de repente fechar essa rua, porque essa rua precisou entrar em obras, tá certo? E por algum tempo ficou um caos aquele ambiente, porque aquela rua estava em obra, aquela rua teve que ser fechada, então virou um caos, certo? Virou uma turbulência ali naquele ambiente, naquele bairro. Só que, depois que as obras foram feitas, aquele caminho ele foi facilitado, e antigamente o que demorava meia hora começou a demorar 15 minutos. Você entende? Porque a obra que foi feita tornou as coisas mais rápidas, mais fluídas, mais certeiras, mais perfeitas. Entende? Então muitas vezes eu quero que vocês tenham essa consciência, saiam daqui com essa consciência. Muitas vezes o nosso Pai vai colocar a gente em obra. Vai colocar as plaquinhas, ó, fechou, estamos em obra. Dá um tempozinho aí que a gente está aperfeiçoando, a gente está lapidando. A boa obra está acontecendo. Não é por acaso que o nosso Pai, por exemplo,
nos coloca num deserto. Assim, e não glamourizando o deserto, tá? O deserto é um lugar temporário, um lugar de passagem, mas a gente pode aprender nesse tempo de deserto, nesse tempo de espera, aprender com o Senhor, crescer com o Senhor, expandir com o Senhor, como nós temos falado esses dias. Então, o nosso Pai, ele não coloca a gente em nenhum lugar por acaso, nenhuma circunstância na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que estão seguindo o propósito de Deus. Então, nosso Pai, por exemplo, colocou o povo que era escravo lá no Egito no deserto durante um tempo, que era para demorar só 40 dias, mas durou 40 anos, porque eles foram o quê? Rebeldes, desobedientes e não temeram o Senhor. Então, o caminho pode sim demorar 40 dias, 40 anos, ou ainda você pode não chegar. Então, a gente tem que, hoje, entender o que o nosso Pai quer que a gente se arrependa. Por quê? O que acontece? Qual era o propósito de Deus colocar essas pessoas naquele deserto? O propósito era transformar a mentalidade delas. Era tirar o Egito delas. Colocar no deserto para que o deserto saia, para que você seja superior ao deserto. Para que você esteja preparado para o que o seu Pai desenhou para a sua vida. Para que você seja compatível para o que o seu Pai desenhou na sua vida. Você vai ter que aprender com Ele nesse deserto. E uma das características que a gente mais ouve falar e que a gente conheceu através da palavra desse povo que estava ali no deserto era a reclamação, a murmuração. Eles achavam pouco aquilo que eles estavam recebendo. Eles desprezavam aquilo que eles estavam recebendo. Eles focavam na falta e não no que eles tinham, no que eles tinham recebido, no livramento que eles tinham recebido, na liberdade que eles tinham a partir de agora. Eles focavam, não, mas lá eu tinha coisas que agora eu não tenho. Sim, mas o seu Pai, ele diz o quê? Sim, mas eu estou aqui. Minha presença está com você. O meu maná, eu te envio o meu maná a cada dia. O alimento para sua alma. Por que você está focando no que você não tem quando você poderia estar focando no que você tem e valorizando o que você tem de mais precioso? Entende? Essa palavra é para a gente olhar para dentro da nossa mente, do nosso coração, e a gente precisa se arrepender, porque o nosso Pai quer um coração grato. Uma parte do temor é a gente agradecer. Faz parte do temor a gente celebrar o que o Senhor está fazendo, a gente confiar mesmo quando a gente não entende, a gente celebrar o que Ele está fazendo na nossa vida, confiar nele. Uma parte do temor está em a gente agradecer todas as coisas, ser grato em todo o tempo. Está em a gente dar graças, fazer ações de graças, independente do que está acontecendo, porque a gente confia, porque a gente teme o nosso Pai do céu. Entende, pessoal, o que eu estou falando aqui? Então hoje o nosso Pai, Ele quer que a gente entenda que muitas vezes Ele coloca a gente em obras, hoje Ele coloca a gente no deserto por um propósito. E depois que esse propósito é cumprido, então as coisas são liberadas e as coisas vão mais rápidas, como esse rio que se chama Tigre e que tá querendo dizer que... E aí rompe, porque aí... Se eu renovo a minha mentalidade, se eu me alinho à vontade do Pai, se eu me ajusto à vontade do Pai, se eu não me moldo aos moldes desse mundo, mas se eu renovo a minha mentalidade, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade dele, porque o nosso Pai, ele faz ele abre o rio pra gente passar. Ele faz a gente caminhar sobre as águas. Ele faz o impossível na nossa vida quando a gente o teme, a gente o busca, a gente escuta, a gente reverencia, a gente respeita, a gente exalta, a gente agradece, a gente celebra, a gente confia, a gente se rende, certo? Então é uma característica que a gente tem que praticar no dia de hoje e todos os dias, para sempre, é esse temor, essa reverência, esse temor profundo, porque a gente confia nesse amor profundo que o nosso Pai, e amor eterno que o nosso Pai, e amor incondicional que o nosso Pai tem por nós, porque tudo que o nosso Pai desenhou para a nossa vida não é por causa da nossa capacidade, do nosso merecimento, mas pela graça. É pela graça que nós somos renovados.
É pela graça, é pelo favor, é pela presença de amor, é pelo amor do nosso Pai, que o nosso Pai nos prende a Ele, para que a obra aconteça, certo? Então, existe uma passagem na Bíblia muito interessante, que é em Êxodo 1, quando... Eu vou ler aqui para vocês, ó. Êxodo 1:15 fala assim: o rei do Egito ordenou as parteiras para verificar se quando nascessem crianças, tinha que verificar se era menino. E se fosse menino, elas tinham que matar os meninos. E aí, o que aconteceu? Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. E depois, mais pra frente, vai falar: Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, por causa dessa postura dessas mulheres que não se curvaram ao rei deste mundo, à vontade dessa terra, às ordens dessa terra, mas temeram o Senhor, correram risco de morte, porque elas desobedeceram às leis dessa terra, às ordens do rei dessa terra, do Egito. Egito? É isso? O rei do Egito. E foi por causa dessa desobediência ao rei do Egito que Moisés cumpriu o propósito dele e libertou os escravos lá do Egito, tá certo? Então o que a gente precisa ter é clareza que hoje olha esse nível de temor. Não importa o que esse mundo está fazendo, não importa o que esse mundo está falando que é certo, que é errado, o que esse mundo está dizendo: não, você não deve fazer isso, ou isso é antiquado, ou não, isso não faz mais sentido, isso era só de antigamente. Não importa. A gente precisa consultar o Senhor e ter esse nível de temor, a ponto da gente, como essas parteiras, arriscarem a própria vida para temer a Deus, para obedecer a Deus, para exaltar a Deus, para fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Beleza? Então hoje eu quero que a gente saia daqui com essa clareza. Clareza, nosso Pai, Ele é o vencedor, não importa onde a gente está. Não importa qual é a estação que a gente está, se a gente está em obras, se está num deserto, ou se está, por exemplo, num lugar como Jesus aqui. A gente falou que Jesus foi para o deserto, a gente conversou sobre isso. Agora a gente vai ver Jesus também, quer ver? Rapidamente eu vou ler aqui uma coisa com vocês. Olha só. Cadê? Onde estamos? Aqui, ó. Jesus, ele é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para Galileia depois que ele saiu do deserto. E ele foi para Nazaré, onde ele tinha sido criado. E aí ele foi lá para a sinagoga, como de costume. Ele levantou para ler. E aí as pessoas ficavam admiradas, mas elas começavam a questionar e se perguntar: mas esse daí? Porque Jesus falou, né, na leitura, falou assim: ó, acabou de se cumprir isso que eu tô lendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí Jesus falou assim: isso se cumpriu, isso acabou de se cumpre em mim. Ele se apresentou ali como o Salvador, como o Messias, como o enviado de Deus, porque ele tinha acabado de ouvir a Deus. Acabado, ele estava orando, o céu abriu, lembra? E Deus falou para ele: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na sua vida, eu me agrado de você, eu me agrado da sua vida. E então ele foi pro deserto, depois que ele saiu do deserto, ele foi para esse lugar chamado Nazaré, foi o lugar onde ele cresceu, e as pessoas duvidavam dele. Porque as pessoas conheciam o passado físico dele, falavam assim: mas você não é o filho da Maria, o filho do José? Como é que você está falando que você é o enviado de Deus? Como é que você é o filho de Deus? Como é que essa palavra está se cumprindo em você? Como assim você é o Messias? Não faz sentido. As pessoas duvidavam, questionavam. Só que ainda assim, Jesus, ele sabia quem ele é. Ele sabia quem ele
Ele sabia do lado passado, porque ele ainda continua sabendo, ele é, que ele era, ele é, ele há de vir, ele é. Você entende? Então Jesus, ele tinha uma clareza sobre a identidade dele, uma convicção sobre a identidade dele, independente de onde ele estivesse. Podia ser no deserto, podia ser num lugar onde estavam desprezando ou duvidando dele, não importa, não importa. Jesus, ele tinha convicção, temor ao que o Senhor falou, ao que ele ouviu do Senhor, temor, profundo respeito, profunda reverência, profunda convicção, profunda confiança, tá certo? Então, a gente tem que renovar a nossa mentalidade hoje para saber que o nosso Pai, ele é o vencedor, que a palavra que ele fala não volta vazia, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que ele fala é a verdade, ele é a verdade, Jesus é a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Então, ele é o vencedor. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu esse lugar de deserto. Ele já venceu porque ele pode hoje te orientar o que você tem que se arrepender, o que tem que se transformar. Ele já venceu porque ele confia na boa obra que ele vai e ele está fazendo na sua vida. Ele já venceu porque ele já viu o seu futuro. Porque ele sabe o plano que ele tem para sua vida. Um bom futuro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao seu coração tudo que Deus preparou para você. Então, sabe, a gente tem que se ajustar, se alinhar a Jesus. Ter convicção, temor, convicção, certeza que Ele é o vencedor, que nós somos mais do que vencedores. E só precisamos, então, temer, ouvir, obedecer, agradecer aonde estamos e tudo que está acontecendo hoje na nossa vida. Agradecer, celebrar, porque confiamos que Ele é o vencedor, que nós já vencemos todas as coisas e com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós podemos todas as coisas. Não precisamos nos preocupar com como. Nós precisamos nos posicionar, fazer a nossa parte, ir para esse jardim e saber que no tempo adequado, no tempo certo, as coisas vão acontecer com esse rio rápido, como esse rio rápido que flui, acontece e faz acontecer e abre o mar e te faz andar sobre as águas. Enfim, tá certo? Medita sobre isso. Vamos declarar que o nosso caminho vai ser como a luz do amanhecer e que cada dia mais a luz de Deus vai brilhar mais e mais no nosso coração até a plena claridade do dia, amém? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, que já é amanhã.